Boa noite, pessoal. Aqui é seu amigo Robot, da Robotico BR, o que há de melhor, né? Mais uma vez trazendo aí um assunto de extrema importância para o galismo, né? Vocês sabem aí que na realidade, nessa situação do galismo, existe o galista, né? E existe o criador, sendo o grande, o médio e o pequeno, certo? Mas na maioria das vezes, o médio e o pequeno, e muitas vezes até o grande, certo? Vem correndo numa situação que precisa, na realidade, parar e observar para poder regularizar as falhas que comete, para que o galismo possa andar, na realidade, em consonância, certo? Em harmonia, também com a legislação vigente, né? Nós queremos a liberação do galismo, então se quer a liberação do galismo, tem que se corrigir algumas coisas para não dar, na realidade, espaço a reclamações, né? A contrariar, havia contrariar a legislação vigente, porque aí a situação fica complicada, o cenário se complica, né? Se mistura, fica um tanto caranguejoso. Então vamos lá, né? A questão na realidade é o seguinte: eu tenho batido em grupo de WhatsApp, tenho falado, e quando eu entro para conversar, ninguém consegue segurar tese contra a minha opinião por mais de 30 minutos. É o seguinte, é a prática ilegal, na realidade, da utilização, certo? A prática ilegal da medicina veterinária, né? Dentro da área de medicina, da medicina veterinária e da própria zootecnia, na construção das cocheiras, na disposição das situações para os animais, certo? Na administração ou ministração, né, de medicamentos, vitaminas, antibióticos, anabolizantes, que não havia necessidade, isso aí não deveria ser dado às aves, né? Com o objetivo de transformar os galos, talvez, nos super galos, né? Ou tratar, na realidade, de alguma debilidade, alguma doença que possa vir a ocorrer, que são muitas, né? Atualmente criou-se aí o Manual Mura, que é uma evolução, na realidade, foi uma conquista, certo? Aprovado, na realidade, pela portaria do Ministério da Agricultura, e que vem, na realidade, reforçar, certo? Dar uma maior estabilidade ao criador, né? Não vamos confundir o criador com o galista, né? O criador é aquele que cria, mas não leva o animal para combate, não faz apresentação. O galista não deixa de ser um criador, mas aí aquele que se apresenta, que faz apresentação, que participa na realidade de torneios, né? Torneios de briga de galo. Então o que é que acontece? Os aficionados por briga de galo e os que são apenas amantes do galismo, tem que se separar isso aí. O galismo, daqueles que são amantes do galismo, porque são criadores e gostam daqueles animais, que são animais realmente que, assim, bom de se criar. Eu mesmo crio, sou só criador, não passo, certo? Eu sou apenas criador porque criei no passado, fui galista de verdade no passado, quando passava, e sempre me destaquei, sempre apareci positivamente no cenário galístico, mas hoje em dia eu sou apenas criador. Não tenho interesse mais em passar, até porque quando fiz os desafios não apareceu ninguém. As 5 regiões do Brasil ficaram tudo tremendo e não apareceu ninguém. Então, como eu estava dizendo, o grande problema, toda cocheira, sem exceção, deveria ter um responsável técnico, certo? Um veterinário, uma pessoa que fosse responsável técnico, um zootecnista. Por quê? Porque na realidade esses animais adoecem, é normal, é natural, certo? E galinha, né? Galinha, galo, ele tem facilidade de adoecer por uma série de coisas: bactérias, vírus, fungos, certo? O próprio estresse, mudança de climática, pancada de vento, o estresse do animal pela modificação do ambiente, pelo calor, por uma série de outras coisas, certo? Por exemplo, que fica sozinho, não se deixa o bicho cruzar e por aí vai. Então, o que é que acontece? Na maioria não tem ninguém, não existe um responsável técnico, não existe um veterinário, uma pessoa, na real, um profissional, certo, da área, para que na realidade trate esses animais. Quem faz esse papel é o famoso tratador,
Tratador esse, que é aquele que na realidade bota comida, limpa o chiqueiro, né? A casinha do bicho, lava os canequinhos d'água, certo? Que é mais uma espécie de ajudante, porque de tratador ele não tem conhecimento específico nessa área, mas se atreve na realidade, mas toma para si a responsabilidade de medicar. Medicar não só curativo, com o objetivo de curar, certo? Às vezes faz medicação preventiva de antibiótico, por exemplo, medicação preventiva de antibiótico. Antibiótico não se dá preventivamente, não se dá. Antibiótico se dá para curar uma determinada doença depois de bem diagnosticada, que muitas vezes para se diagnosticar não é meio complicado, porque tem doenças que os sinais clínicos são muito parecidos, então existe um risco muito grande de se errar. Existe aqueles na realidade que acham que erram na dosagem porque não tem conhecimento específico. A maioria muitos são semi-analfabetos, não conseguem nem ler na realidade uma bula, não conseguem nem ler uma bula. Aí é quando eu pergunto a vocês acham ou não acham que isso é um absurdo? Porque isso é um problema seríssimo. Tanto na realidade prejudica os animais, porque você às vezes aplica uma medicação, principalmente a manipulação de antibióticos, certo? Que é perigosíssimo, porque isso pode gerar um problema de saúde pública, certo? Porque os micro-organismos, eles criam resistência ao antibiótico quando na realidade aquele tipo de substância, quando ela é dada na realidade em doses, o tratamento não tem a duração correta. Então termina favorecendo o micro-organismo a criar resistências. Para isso já existe antibiótico de primeira, segunda, terceira geração já. Então isso é um perigo seríssimo que ninguém atenta, certo? 98%, eu digo com toda segurança, fique com raiva quem ficar. 98% dos criadores não sabe nada. Só sabe mandar botar comida, bota a comida ali, contrata um tratador que na realidade não sabe nem quantos dedos o galo tem no pé. É mais um manipulador, um limpador de méria de galo do que tratador propriamente dito, certo? Porque não tem conhecimento específico, mas se atreve. Porque se fosse eu diria, eu não tenho conhecimento específico para tratar. Chama um veterinário, chama uma pessoa da área, certo? Mas jamais meteria minha mão. Porém, aqui na Robotique eu tenho um veterinário contratado, entendeu? Fora o meu conhecimento, que eu sou um estudioso da área de veterinária e zootecnia. Mas, mesmo assim, ainda tenho um profissional que responde aqui pelos animais. Quando há qualquer problema, a gente verifica. Então, o que é que acontece? Em canal de YouTube, você vê isso aí, vê curandeirismo, o cara mandando dar criolina, decriolina, o galo na muda, decriolina, durante toda a muda dele, bota as gotinhas na água. Pô, isso é alguma brincadeira, alguma piada, certo? Passe limão. O canal é um canal grande, viu? Não vou dizer o nome do sujeito não, porque é questão de ética só, para não comprometê-lo, mas é um absurdo. Decriolina, criolina é cresol, altamente tóxico. Aquilo ali é para desinfetar o ambiente e não para fazer o animal ingerir, certo? Outros aplicam na realidade ivermectina, certo? Ivomec injetável, 1 ml de Ivomec injetável na ave. Quer dizer, esse animal não tem rins, né? Não tem fígado, não tem pâncreas, não tem nada, né? É uma esponja, é uma bola de esponja que o que você aplicar ele absorve. Isso é absurdo, certo? Isso é absurdo, e como esses outros. E os canais de YouTube vivem aí tudinho, ensinando quais as vitaminas, como deve medicar, as dosagens, sem ter conhecimento de nada. Então eu botei aí a legislação, entendeu? Isso na realidade é contravenção penal. Isso é um absurdo, certo? Eu espero que essas pessoas botem a mão na cabeça e vejam, e se recolham a sua condição, certo? Se não tem condições, chegue para o patrão e diga: patrão, meta a mão no bolso, deixe de pirangagem e contrate um técnico responsável. Porque quando se tratar de tratamento, cuidar para mexer para lá e para cá, beleza. Mas quando se tratar de medicação, eu não vou meter minha mão.
Outra coisa, os exercícios, né, do tempo de Dom Pedro I, certo? Ninguém tem noção de nada, da fisiologia, certo? Nem da estrutura muscular e óssea do animal, mas se acha todo mundo fisioterapeuta. É todo mundo professor de educação física galística, certo? Isso é uma coisa absurda que terá que ser corrigido, hein? É bom vocês começarem a pensar nisso, porque eu devo apresentar ao Ministério da Agricultura